Depois de 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados deu um passo histórico e aprovou a primeira fase da reforma tributária, que vai reformular a arrecadação de impostos no Brasil. Isso vai mudar simplesmente todo o modo como o Brasil funciona. Vai mudar a forma com que eles ganham imposto em cima de você, viu? E se você acha que vai pagar menos imposto, tem uma notícia para te dar. Hoje eu vou te explicar tudo sobre a reforma tributária em 2023. Vem comigo! Uma notícia vem tomando conta dos bastidores no Congresso Nacional há alguns meses, a reforma tributária de 2023. Antes de entrarmos nos detalhes da reforma tributária, nós precisamos entender algumas situações importantes sobre o atual sistema tributário brasileiro. Vamos discutir tudo sobre o nosso atual sistema de impostos, as ineficiências e as desigualdades que afetam a economia e, além disso, o bolso de todos nós a cada dia. Por isso, se inscreva por aqui para que você possa estar fazendo parte dessa nossa comunidade. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Vamos começar falando sobre o panorama atual do sistema tributário no Brasil, como ele funciona e quais impostos que caem hoje no seu dia a dia. O Brasil possui hoje 5 tributos que recaem sobre produtos comprados pela população. São eles o IPI, o PIS, COFINS, ICMS e ISS. Com as mudanças sugeridas no sistema de taxação, a cobrança será enxugada para 2 impostos. Esses impostos sobre o produto são tributados na origem do produto, ou seja, no local de fabricação dele. No nosso atual sistema, também há algumas isenções fiscais para empresas. Os impostos hoje têm suas bases restritas e a administração desses recursos fica com cada região. Agora que você já está por dentro de como funciona, precisamos te explicar quais os objetivos dessa reforma tributária em 2023. Vamos lá. A reforma tributária tem como objetivo principal deixar mais transparente o sistema de impostos no Brasil, além de simplificar as etapas de arrecadação de impostos que são colocados sobre a produção e a comercialização de bens e serviços, que são compartilhadas atualmente por União, Distrito Federal, estados e municípios do Brasil. Com essa reforma, é esperado que haja uma redução no número de casos de sonegação de impostos e que a economia brasileira atraia mais investimentos estrangeiros, o que tende a gerar impactos positivos na produtividade e no consumo da população, melhorando, naturalmente, a economia. Agora que você já sabe como funcionam os impostos e também já sabe os objetivos, você deve estar se perguntando: como vai ser feita a reforma tributária em 2023? Antes de te responder, eu quero saber, você já se inscreveu no nosso canal? Não vai dar mole, hein? Você precisa se inscrever para que você não perca nada sobre finanças. Temos conteúdos novos toda segunda, quarta e sexta. Tenho certeza que a sua vida financeira vai mudar da água para o vinho. Vai por mim, se inscreve aí. Você deve estar se perguntando aí, como vai funcionar essa reforma? Essa reforma traz uma lista enorme de impactos em produtos em diversos setores. Alguns vão ter pouco impacto direto para o seu bolso no dia a dia, mas nós separamos as principais propostas que mais afetam os brasileiros no dia a dia. O primeiro setor que vamos falar é o de cesta básica. O valor da cesta básica deve ter diminuição quando uma lei complementar definir uma lista nacional de produtos que terão alíquota zero, ou seja, não haverá imposto tributário a ser pago pelo contribuinte naquele determinado produto. Ainda não se sabe o impacto final sobre os preços, mas a ideia é que tenha uma baixa nos preços finais da cesta básica. O segundo setor é o de remédios. O texto da proposta prevê a alíquota reduzida em 60% para medicamentos e produtos de cuidados básicos. Medicamentos usados para o tratamento de doenças graves, como câncer, poderão ter alíquota zerada, fazendo com que se reduzam os impostos. Já com os combustíveis, a reforma tributária estabelece um regime de tratamento diferenciado para o combustível. O Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA, com alíquota única em todo o território nacional e variando conforme o tipo de produto. Será cobrado por volume, apenas uma vez na cadeia produtiva, no refino ou na importação. Hoje em dia, ele é cobrado em várias etapas do processo. Veículos. A cobrança de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, passará a incidir sobre veículos aquáticos e aéreos como jatos, helicópteros, iates e jet skis. A reforma também estabelece
que o imposto será progressivo conforme o impacto ambiental do veículo. Veículos movidos a combustíveis fósseis pagarão mais IPVA e os movidos a etanol, biodiesel e biogás e os carros elétricos menos impostos. Serviços. A reforma tributária poderá impactar os preços dos serviços. Isso porque o setor sem cadeia produtiva longa se beneficiará menos de créditos tributários. Entretanto, como a maior parte dos serviços aos consumidores finais se enquadra no Simples Nacional, não deve haver mudanças. Alguns tipos de serviços também terão alíquota reduzida em 60%. Os serviços de transporte coletivo, de saúde, de educação, cibernéticos, de segurança da informação e de segurança nacional serão beneficiados. Por fim, serviços de internet. Assim como para os serviços em geral, as empresas de streaming de internet pagarão uma alíquota maior. O mesmo ocorreu com os aplicativos de transporte e de entrega de comidas. O Ministério da Fazenda aponta que a redução do preço da energia elétrica compensará esses aumentos, resultando em pouco impacto para o consumidor. Mas e aí, quando vai entrar em vigor a reforma tributária de 2023? Caso seja aprovada em definitivo, a transição dos tributos antigos para os novos começará em 2026, quando os dois tributos serão criados com uma alíquota de 0,9% e 0,1% para CBS e IBS. A partir de 2027, entrará em vigor a CBS com a alíquota a ser definida, sendo extintos o PIS e PASEP e COFINS. No caso do IBS, as transições começam em 2029 e irá até 2032. A cada ano, as alíquotas do ICMS e do ISS serão reduzidas em 10 pontos percentuais, enquanto a do IBS vai se elevando na mesma proporção. Assim, em 2029, teremos uma alíquota igual a 90% da praticada para o ICMS e o ISS, em 2028. Em 2032, igual a 60%. Em 2033, o IBS entra em vigor com alíquota plena, enquanto o ICMS e o ISS são extintos. E como a reforma tributária 2023 vai impactar o país? Na prática, a simplificação da cobrança do IBS não fará o contribuinte economizar. O novo imposto manterá a carga tributária atual, a menos que os governos decidam reduzir as alíquotas. Dessa forma, em vez de diminuir a carga de tributos, a PEC 45 de 2019 apenas desburocratiza o processo. A reforma pode ser vista como positiva pelas organizações, principalmente após elas terem investido altos valores com a compra de sistemas para atender novas obrigações, como a implantação da EFD. Assim, será possível economizar com os gastos com burocracia por parte das empresas, além de reduzir obrigações acessórias que consomem muitas horas e recursos para alcançar a conformidade fiscal. Além disso, o novo imposto passa a ser uma competência da União, o que coloca o fim à guerra fiscal entre estados e municípios. Espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas principais dúvidas sobre o assunto. Nós estamos antenados em todas as últimas notícias para que possamos repassar a você. Mas para isso, você precisa ser inscrito e ativar as notificações para garantir que não vai perder nenhuma novidade sobre o assunto. Te esperamos no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, seja gênios!